Chegamos a um capítulo muito debatido em Mateus, capítulo 19, de 1 a 12. Extremamente complicado esse texto. Extremamente, porque basicamente nós temos o Senhor Jesus registrando uma espécie de exceção por causa da dureza do coração. Se a dureza do coração levou a Deus a autorizar o divórcio, então a dureza de coração seria motivo para ele autorizar outras coisas também. Mas parece que a única exceção que ele fez foi o divórcio. E talvez a gente possa entender bem quando nós vemos que, em toda a Bíblia, não é só no Velho Testamento não, mas em toda a Bíblia, o abandono de Deus, a idolatria, é chamada de adultério. É como se Deus dissesse: eu sei que a dor que um cônjuge traído é tão grande porque eu experimentei essa dor. Irmãos, é exatamente disso que está sendo falado. Repare, ele está no capítulo anterior falando de perdão. Aí ele sai da Galiléia e se dirige para a Judéia, mas os fariseus atrás dizem: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? E diz: não, só por causa de relações sexuais ilícitas. O termo é porneia. Só por causa de porneia. Deus entende o que é a dor de um marido traído por sua esposa e vice-versa. Meus irmãos, nos dias de hoje nós estamos enfrentando uma verdadeira enxurrada de divórcios dentro da igreja. Às vezes dentro de pastores. Há um caso que ficou célebre há algum tempo atrás em que 2 pastores se divorciaram e as mulheres se casaram com os outros, trocaram. Absurdo uma coisa dessa. A argumentação do Senhor Jesus é que o casamento os torna uma só carne. Se torna uma só carne, como separar? Então o laço do casamento é superior ao laço do sangue? Segundo a Bíblia porque o homem deixa pai e mãe e torna-se uma só carne com sua mulher. Ele não é uma só carne com seu pai nem com sua mãe. O laço pactual que exemplifica a união de Cristo e sua igreja, tanto é que Paulo, falando disso, uma hora ele para e diz: não, mas isso me refere a Cristo e a igreja. Esse laço é tão poderoso diante de Deus que, de certa forma, o Senhor entende as nossas dores, as dores daqueles que estão passando por isso. Veja, Moisés, pela dureza do coração, no passado, autorizou o repúdio por causa de porneia. No futuro, o apóstolo Paulo vai enfrentar um problema nas igrejas gentílicas. Converte-se uma irmã, o marido a abandona. E aí cria-se o que a nossa confissão chama de deserção obstinada. A irmã chamada a paz, o marido que vai embora. O caso concreto é esse: a mulher e o conversa, não é o marido convertido e a mulher que vai embora. Tem-se usado também esse segundo sentido, mas a confissão, inclusive, ao falar de deserção obstinada, não estabelece. Mas o texto é claro. Agora, outro texto que vale a pena vocês trabalharem como exegese, que obviamente não se pode fazer no sermão, muito menos em uma meditação tão curta quanto essa, é o seguinte: no versículo de número 12, Jesus cita 3 tipos de eunuco: os de nascença, aquele a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos fizeram eunucos. Nós temos na história exemplos disso. Na Bíblia mesmo nós temos exemplos disso. Mas, mais tarde, escrevendo as igrejas gentílicas, Paulo vai dizer
que o ensino, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer que uma das formas de reconhecer o ensino de demônios é ver ensinos que proíbem o casamento. Como harmonizar essas duas coisas? Excelente material para exegese. Só essa semana eu dei 4 materiais de exegese para vocês. Divirtam-se com eles. Agora, é interessantíssimo como o Senhor Jesus termina. Quem puder admitir, admita. Essa é a tradução do reverendo Odair Olivetti. A nossa diz, quem é apto para o admitir, o admita. Ou seja, irmãos, quando nós nos casamos, nós somos uma pessoa só com a nossa mulher. Um vínculo pactual mais profundo do que o sangue. Quebrar esse vínculo, se não for pela exceção estabelecida pelo Senhor, é um pecado terrível diante de Deus.